Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Como prometido, eu estou aqui mais uma vez para poder mostrar a vocês a minha opinião sobre um vídeo muito interessante do Thiago Fonseca, gente. Isso mesmo, Thiago Fonseca. Eu gosto muito do conteúdo dele e eu me identifico com muitas coisas, não somente no que ele é hoje como um bom empreendedor, uma boa pessoa, né, um pai de família, um trabalhador, entendeu? Um grande empresário hoje ali na região de São Paulo e nacionalmente também. Deixando claro que esse vídeo aqui não é para simplesmente repostar, é um vídeo que eu achei muito interessante e eu estou aqui para passar a minha visão através da minha opinião para vocês também, para que a gente junto cresça em conhecimento, não somente em finanças, mas que a gente cresça no conhecimento também. Eu não sabia que ele tentou música antes de entrar no YouTube para poder fazer pegadinhas, de explodir na internet assim com pegadinhas, e era muito bom o conteúdo dele, mas antes disso ele trabalhou com música. Eu lembro que ele comentou uma vez que o pessoal não iria dar tanta credibilidade para ele para falar de empreendimento, de dinheiro, de finanças e tudo mais, porque ele era um cara mais visto como o cara da pegadinha, o cara do canal Boom, entendeu? Eu lembro que na época minha mãe comprava os DVDs, tinha do YouTube na época, só que minha mãe tinha o costume de comprar DVD pirata, e nessas banquinhas de DVD e de CD, ela encontrou esse DVD que tinha ali alguns episódios do canal Boom com algumas pegadinhas, e foi assim que a gente conheceu o Thiago e o canal Boom. E também eu tenho certeza que, assim como esse vídeo foi interessante para mim, e hoje esse vídeo está com quase 1 milhão de visualizações, foi um vídeo gravado há um ano atrás, mas eu acredito que esse conteúdo é um conteúdo muito para hoje em dia a gente ter como exemplo, porque eu entendo também que as pessoas precisam aprender, não somente vendo o erro dos outros, mas também quando erra também. Esse vídeo expondo também a minha opinião a respeito da trajetória de vida dele e aplicando na minha. Hoje eu tenho 25 anos e eu quero daqui a X tempo, a 10 anos, estar bem sucedido também, assim como ele está enxergando com 33 anos o que ele poderia ter feito há 10 anos atrás, mas eu me identifico muito com essa história. Vamos começar aqui. Eu levei 33 anos para poder entender o que eu quero te falar nesse vídeo rápido aqui. E eu sinceramente vou tentar concentrar todas as principais coisas. Eu fiz até uma colinha aqui, ó, das coisas que eu não posso esquecer de falar, que elas são extremamente importantes, tá? E eu quero ser brutalmente sincero com você, porque nem todo mundo foi totalmente sincero comigo, e tudo que eu vou te falar aqui, eu não vi ninguém até hoje falando tudo isso num único lugar, porque eu tive que pegar um pouquinho em cada lugar. Eu tenho 33 anos hoje, a idade de Jesus, né? A idade que Jesus morreu, e eu aprendi muita coisa quando dos meus 0 aos 14 anos. Meu pai e minha mãe me deram uma excelente educação. A gente não tinha muito dinheiro, minha mãe empregada doméstica, meu pai metalúrgico. Eu não nasci em berço de ouro, eu não fui daquelas crianças que teve mais coisa na vida. Nasci na periferia. Em alguns momentos a gente morou até em rua de terra, sabe? Era daquela realidade assim que eu tomava iogurte uma vez por mês, porque meu pai comprava uma bandejinha que vinha com 6. A gente era em 5 em casa, cada um tinha um. E essa parte familiar foi até os 14 anos, e depois disso começou a minha fase adulta com 14 anos, porque foi aí que eu comecei a trabalhar para poder ajudar em casa também, ajudar minha mãe. E com 14 anos eu comecei a vender doce na rua. E aí muitas coisas aconteceram, e de lá para cá eu alcancei muitas coisas. Cara, passei muita dificuldade, muita coisa. Aqui ele fala algo muito interessante. Eu me identifico com isso porque com 14 anos também eu comecei a trabalhar, só que eu estava dentro da casa da minha mãe e do meu pai. Meus pais eram casados nessa época. Eu sou baiano, mas eu estava morando na zona leste de São Paulo. Meus pais se separam, volto para Bahia, moro com minha mãe novamente, mas aí eu começo a trabalhar e também logo pouco tempo depois eu começo a morar sozinho. Realmente passei muita dificuldade também. Não cheguei a passar fome, mas dificuldade, era muita dificuldade. Nasci numa cidade chamada Itororó, Bahia, e até hoje é conhecido como a terra da carne do sol, mas hoje também não é mais aquela coisa toda, né? Meus pais eram pastores e a gente vivia da obra mesmo. Meu pai era pastor da Assembleia, e quando tinha algum evento, alguma coisa do tipo, a gente saía nas praças, catava vaso PET, latinha, vendia para um senhorzinho que ele vendia desinfetante, então ele usava essas garrafas PET, então a gente vendia para ele a 10 a 15 centavos para ajudar em casa. Eu lembro que eu fazia uma espécie de pipoca, milho estourado mesmo, aquele milho, colocava numa assadeirazinha de plástico descartável e colocava aquele chocolate derretido por cima e chamava de pipolate. Eu levava para a escola e vendia o pipolate. Em 2015 para 2016 eu começo a trabalhar com assistência técnica de celular. Tive que amadurecer cedo para trazer o sustento para dentro de casa, porque realmente a situação não era fácil. Tinha que estudar dentro de casa e eu sabia disso. Eu recebia a pensão do meu pai, estudava, e na época meu padrasto, ele que pagava tudo, então a gente fazia ali o que era possível para não deixar tanto peso na finança da casa. Mas mesmo assim a gente sabia que era pouco. Vamos lá, vamos continuar. Mas consegui sucesso na vida, consegui ganhar dinheiro, consegui mudar a vida da minha família. São 6 pontos
eu quero falar com você sobre 6 grandes coisas. 6, tá? E dessas 6 coisas, eu separei a melhor delas pro final. E a sexta, pra mim, ela é a mais forte de todas. A primeira coisa é que a maior parte dos resultados que você vai ter na sua vida vão vir através de uma única coisa que você faz. Não dá pra ser brutalmente bom em tudo. Não tem como, velho. A gente fica querendo ser bom em tudo. Não tem como. Para pra pensar. As pessoas que você admira, as pessoas que alcançaram muito resultado nessa vida, são pessoas que fizeram uma única coisa. Presta atenção. Olha, analisa. Todos os grandes nomes da história que você lembra são conhecidos por terem ficado bom ou terem feito uma única grande coisa nessa vida. Depois fizeram outras coisas. Mas é um superpoder que você tem que torna todas as outras coisas possíveis na sua vida. Quando você pensa no Walt Disney, era a criatividade, a capacidade de criação dele que fez ele chegar tão longe. O superpoder de criação dele. E esse superpoder de criação ele canalizou numa coisa. Então, qual é o seu grande superpoder? Qual é a sua única coisa? A minha coisa é a criação de conteúdo. Quanto mais conteúdo eu crio, mais resultados a gente tem. Então, eu descobri o meu grande superpoder. Meu superpoder é criação de conteúdo. Quanto mais conteúdo eu crio, quanto mais gente eu alcanço, quanto mais coisas novas saem da minha cabeça, eu materializo isso em forma de vídeos, mais resultado na vida eu tenho. Quando eu paro de fazer isso, todas as outras coisas deixam de funcionar. Esse é o meu grande superpoder. Qual é o seu grande superpoder? Entenda qual é a sua única coisa. E a gente vai ficar tentando buscar coisas ao longo da vida, mas você sempre vai voltar. Rebobina a tua fita aí. Todos os momentos da sua vida que você teve grandes resultados foi fazendo essa coisa que você é muito bom. Foca nessa coisa. Aqui. Ele fala sobre essa primeira coisa que a pessoa se acha muito bom, realmente. Ele é uma pessoa que, não tem o que dizer, as pegadinhas, mesmo o nível de pegadinhas que esse cara tinha na época, o talento que ele já tinha na música, até hoje tem, mas hoje ele não vive disso, eu acredito. Mas desde essa trajetória da música até a pegadinha, até o empreendimento, até a finança, esse cara sempre se destacou, porque ele sempre procura trazer um conteúdo diferente. Eu mesmo não me identifico tanto assim como um bom criador de conteúdo. Possa ser que lá na frente eu me torne um bom criador de conteúdo, até porque eu não arrisquei até hoje fixamente viver da internet. Estou aqui somente para realmente espalhar informação e também compartilhar conhecimento com vocês, certo? Mas eu acredito que o meu ponto positivo mesmo é trabalhar e empreender. Eu acredito que a minha mente hoje é de empreender. E eu faço de tudo que as pessoas olhem para mim e não comprem porque quer me ajudar ou que realmente queira me apoiar, mas porque gostem de quem eu sou e através de gostando de quem eu sou, elas passam a confiar naquilo que eu estou trabalhando, né? Eu acredito que hoje no Brasil, já ouvi falar isso várias vezes, que o brasileiro tem aquele costume de se identificar com uma pessoa primeiro para depois comprar um produto na mão dessa pessoa. Então eu acredito que eu tenho essa estratégia. Eu sou uma pessoa hoje que, graças a Deus, eu tenho bastantes pessoas ao meu redor e eu faço amizade com todos. Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho aquela personalidade tão forte assim para poder evitar uma pessoa, tal. Mas eu me dou bem com todo mundo. Eu acho que isso é um bom ponto positivo para mim, porque apesar das pancadas da vida, apesar das tragédias, das traições, das coisas ruins, a gente vai aprendendo que ser quem somos é o que faz a gente avançar na vida. E eu acredito que o empreendedorismo, para mim, está sendo um ponto de saída. Através do empreendedorismo, eu alcancei meu home studio, gravei meus clipes musicais, com coisas que realmente eu alcancei por conta do empreendedorismo. Então eu trabalho com empreendedorismo desde quando eu voltei de São Paulo pela segunda vez, que eu fui morar em Bertioga. Voltei, não trabalhei mais para ninguém e estou trabalhando, vendendo geladinho, colocando algumas pessoas para trabalhar para mim e alcançando a minha renda do anual. Passa dificuldade? Passa, como toda pessoa passa, altas e baixas, mas desde então eu trabalho para mim mesmo e estou sempre buscando alcançar a minha independência financeira sem precisar trabalhar para alguém, mas sim ser o meu próprio patrão. Então eu acredito que o empreendedorismo para mim é o que está avançando na minha vida em vários pontos. Aí através disso vem outros empreendimentos, vem realizações de sonhos, realização de projeto, abrir outros negócios e tudo mais. Eu acredito que, para mim, o empreendedorismo é a minha fonte mais forte. Entendeu? Eu sei vender, entendeu? O produto que eu trabalho, não somente isso, mas outras coisas. Eu já trabalhei com assistência técnica de celular, entendeu? Já trabalhei com vendas de loja, já trabalhei com atendimento ao público. Eu sei como tratar, como abordar, como vender. Então, eu acredito que a parte de vendas, empreendedorismo é a minha área. A segunda coisa é que o ambiente determina o seu tamanho. Se eu sou pequeno, é porque eu estou em um ambiente que faz com que eu seja pequeno. Por quê? A planta não cresce mais do que o vaso, o bolo não cresce mais do que a forma. Se hoje a gente não alcança os resultados que a gente gostaria, é fruto do ambiente que a gente está.
É fruto das pessoas que a gente convive, é fruto, sabe, a gente ouve muito falar isso. Você é média das 5 pessoas que você mais convive, mas isso é um fato brutal, não tem como. Não adianta, velho. O teu ambiente vai determinar o seu tamanho. Porque as pessoas ao seu redor acreditam em coisas. E elas vão ser os limitadores dos seus sonhos. Porque quando você falar, eu vou fazer tal coisa, eles não acreditam. Eles vão falar, não faz isso, eles vão te desencorajar. Tá num ambiente de pessoas que não sonham grande, faz com que você sonhe pequeno. Sonhar grande perto de quem sonha pequeno é um terror, porque eles destroem toda vez o seu sonho. É como se o seu sonho fosse um grande balão. E cada vez que esse balão se expande, vem alguém, estoura o seu balão. Se conecte com pessoas que pensam tão grande quanto você. Frequente ambientes que ser grande é normal. Encontre lugares onde ser extraordinário é o dia a dia dos caras. Ninguém vai te julgar, inclusive vão te apoiar para você chegar. E às vezes esses ambientes você vai ter que pagar um preço alto para estar neles, mas vale a pena. Entendeu? Talvez é uma academia, talvez é um escritório, talvez é um evento, não sei. Dá teu jeito, dá seus pulos. Eu tive que dar os meus, entendeu? Ai, como é que eu vou? Se vira, não tô nem aí, se vira. Quanto mais a gente fica reclamando, cara, se vira, dá seu jeito. Ai, porque eu nasci, não sei o quê. Uma coisa que eu aprendi. O lugar onde você nasceu não determina onde você vai chegar, mas pode sim atrapalhar muito. Então ter nascido num lugar pobre é ruim. Nascer rico é mais fácil. Claro que é mais fácil. Porque teu pai já é rico, ele te passa a mentalidade. Pensa assim, normalmente um filho de gente rica, que o pai é empreendedor, fica rico muito mais fácil. Porque pensa, ele teve mentoria desde quando ele nasceu. É o caso do livro do Pai Rico, Pai Pobre. O Robert Kiyosaki, ele teve uma mentoria com um cara rico. E esse cara foi dando mentoria pra ele. Então, ao longo da sua vida, quando o moleque tem, sei lá, 22 anos, ele sabe tudo que o pai dele sabe. Ele só não tem a maturidade do pai dele, porque ele não viveu tudo que o pai dele viveu. Mas ele tem todo o conhecimento, as estratégias, é uma mentoria. Então, quando o cara empreende, faz qualquer coisa, dá certo. Ele bota a mão na primeira coisa e já estoura. Entendeu? Agora, quando você veio da periferia, você não tem essa base. Seu pai não tem isso pra te transferir. Então, realmente, nascer num lugar pobre é mais difícil. Porém, não é desculpa pra isso não rolar. Se você buscar sair desse lugar, e como eu falei, o ambiente determina o seu tamanho, com certeza você pode ter muito resultado. Só não fica dando desculpa, porque eu nasci, não fica, entendeu? Vai ter gente que vai continuar na miséria, na mesma, sem resultado, pra sempre, porque continua repetindo pra si mesmo que o lugar, as pessoas são culpadas, e tá tudo bem. Eu fui atrás e resolvi, beleza? O terceiro ponto é que vão te julgar pela sua aparência, você querendo ou não. Você pode achar ruim ou não, vão te julgar pela sua aparência e vão te julgar pelos seus resultados. Todas as vezes que você chegar num lugar, vão analisar assim, vão medir você de cima e embaixo assim. Os seus resultados e a sua aparência determinam quase tudo que você vai alcançar nessa vida. Mas claro, você tem que saber quem você é. Eu tô falando porque resultados e portas são abertas a partir de quem você é e dos resultados que você tem. A tua lábia vai te ajudar a chegar muito longe. Só que só uma lábia não sustenta o teu lugar nas portas que você entrou. Então, a frase que eu tenho pra você é: resultados importam mais do que a aparência. Mas a sua aparência ajuda a acreditar mais rápido nos seus resultados. Interessante aqui. O talento, o dom, ele abre a porta. Mas a permanência é o que mantém a porta aberta. Então não adianta a gente ter uma boa desenvoltura para poder realmente realizar alguma coisa, mas não ter sustentabilidade nisso aí. Entendeu? E é isso que eu estou alcançando. Eu já ouvi várias frases isso, muita gente me falando. Não adianta ter só talento, só dom, ter desenvoltura, ter facilidade para isso, porque isso abre a porta, realmente abre a porta. Mas, de fato, o que te faz manter essa porta aberta? Então, é isso que ele está falando, sobre ter essa longevidade, né, com essa porta aberta. Como é que é a sua aparência? Como você se porta, como você se veste? Independente do lugar que você quer acessar, a sua aparência vai determinar muita coisa. Mas não viva de aparência, construa resultados. Quanto mais rápido você construir resultados, mais rápido acreditarão em você. Eu aprendi 4 regras sobre network e talvez em outro vídeo eu fale um pouco mais profundo sobre elas. Mas para você entrar em qualquer porta e você ser valioso no ambiente que você entra, para você, sabe, alcançar o lugar na mesa dos grandes que você está sonhando, existem 4 grandes ferramentas que você usa. O primeiro são as suas mãos, a servidão. Você serve essas pessoas e você se transforma em alguém valioso para eles. 2, através do que você sabe. O seu conhecimento abre portas. Eles querem muito saber o que está dentro da tua cabeça. Se você souber algo que é valioso para eles, bum, você entra. O terceiro são os seus contatos. O fato de você conhecer muita gente e ter contato e relacionamento com pessoas que interessam para esse grupo faz com que portas se abram para você. E o quarto e último ponto é os seus recursos. O que você tem? Você tem coisas que esse grupo gostaria de ter para somar com esse grupo? Então, esses são os 4 pontos que abrem qualquer porta. A quinta coisa é a maturidade.
Quanto mais a gente vai vivendo, né, mais maduro, em tese, era pra gente ficar. Mas eu aprendi com o Thiago Brunet que a maturidade não vem com o tempo. A maturidade vem com os desafios que a gente vence. E tem velho imaturo e tem jovem maduro. Quanto mais desafios você vence, mais maduro você vai ficando. Quanto mais você pula a resolução do desafio e vai empurrando com a barriga, mais tempo em tese você demora pra ficar maduro. E é por isso que você vê, às vezes, jovens de 22, 25 anos extremamente maduros e você ouve a pessoa falar, você fala, caraca, como é que pode sair, sabe, tanto conhecimento, tanta maturidade da boca de alguém tão jovem? Porque cada desafio essa pessoa não empurrou com a barriga, foi lá e venceu. E quanto mais desafios você vence em menos tempo, mais sabedoria e maturidade você alcança. Então, não pule os desafios, porque é isso que vai te conferir maturidade. Ser maduro, sabe? Sabedoria, conhecimento é saber, autoridade é vencer. Quando você olhar para uma situação, você vai ter sabedoria de como resolver. Você vai saber o que tem que ser feito. Porque essas coisas vêm através da maturidade. E o quinto e último ponto? E o último ponto é que eu descobri que tudo nessa vida fica mais fácil quando a gente tem um propósito. Tipo, tudo. Pensa, às vezes você quer sair de casa para poder trabalhar, fazer acontecer, mas falta uma motivação maior. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Sabe? Então uma coisa importante é a gente pensar por quem eu estou fazendo. Quando você tem filhos, esposa, encontrar essa motivação fica mais fácil. E se a gente às vezes não tem filho e esposa, a gente precisa entender que independente se você tem ou não pessoas para poder lutar, encontrar o sentido da vida faz tudo valer a pena. E por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Qual que é o sentido da minha vida? Por que eu tô indo na direção que eu tô indo? Por que eu devo acordar de manhã? E aí eu quero te falar a última coisa que eu acho a mais importante de todas. Eu acredito que Deus tem um plano muito, muito, muito grande para cada um de nós, sabe? Eu acredito que quando a gente nasce, Deus já desenhou assim, ó, todos os passos que a gente poderia e deveria dar. Não necessariamente todo mundo vai se conectar com esse plano. Eu entendi que o plano de Deus existe, você querendo ou não. E para quem pergunta, Ele revela. Você quer saber o que Ele tem para você? Pergunta. E eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas esse vídeo não é para entrar nessa discussão. Esse vídeo é que eu sei que não tem como dar errado. Se você entrar no teu quarto e falar com Deus e fizer uma oração muito sincera, falando, Deus, eu queria saber qual que é o teu plano para mim. Eu queria saber o que você tem para mim. Cara, você vai viver a melhor fase da sua vida. Porque eu entendi que o plano de Deus é usar cada um de nós para resolver problemas de outras pessoas. Eu começo a viver o meu propósito quando eu sou tudo o que eu deveria ser para transformar, ajudar e tornar mais fácil e melhor a vida de outras pessoas. A minha vida começa a fazer sentido quando isso acontece. E eu entendi que a alegria verdadeira não está em fazer por si, está em fazer pelo outro. Comprar algo para mim é gostoso, mas fazer pelo outro traz uma alegria 10 vezes maior. Isso é comprovado cientificamente. Dar é muito melhor do que receber. Fazer pelo outro é muito melhor do que quando fazem por você e para você. Só que a gente está tão concentrado em resolver os nossos problemas, porque talvez eles são grandes ou parecem ser grandes demais, que a gente está muito focado em viver nossa própria vida, enquanto a alegria verdadeira está em ajudar, resolver e tornar a vida do outro mais feliz e mais fácil. O propósito real da vida é esse. Entenda que cada um é uma árvore com um fruto. Eu vou gerar um grande fruto ao longo da minha vida, ou muitos frutos ao longo da minha vida, mas sempre vão ser aqueles frutos, sabe, daquela mesma natureza. Eu não posso comer esse fruto. A vida começa a fazer sentido quando eu pego esse fruto e alimento o próximo, alimento o outro. Então o que eu sou não pode ser só pra mim. O que eu sou tem que ser em ajudar o outro. Sabe? Esse é o grande propósito de tudo que Deus fez, velho. Então, se a gente quiser ser realmente feliz e fazer essa vida valer a pena, a gente precisa se conectar com o nosso propósito maior de vida e viver em prol desse propósito, levantar da cama, sair, trabalhar, vencer, lutar, não desistir. Fica tudo muito mais fácil quando você tem um propósito e algo pelo qual você luta. Pergunta pra Deus. Quando você acabar esse vídeo, faz esse desafio que eu tô te falando e depois me fala o que aconteceu aqui nos comentários. Pergunta pra Deus, fala, Deus, o que você tem pra mim? Eu tô disposto a viver o teu plano, eu quero viver o teu plano, eu não quero mais andar e vagar de um lado pro outro sem saber qual que é o sentido da vida e por que eu tô aqui, por que eu existo, por que a minha vida é do jeito que é. Não, pergunta pra ele e fala, pra onde eu tenho que ir, o que eu devo fazer, quem são as pessoas que eu devo me conectar. E você vai viver a melhor fase da sua vida. Então é isso aí, galera. É um vídeo muito interessante, onde eu peguei bastante conselho para realmente seguir a vida e aprender, né? A gente tem que realmente entender que essa questão de várias pessoas ao nosso redor vai nos influenciar, assim como é cientificamente comprovado. Mas hoje com a internet você pode se aproximar de pessoas que realmente te transmitem verdade. E você sente essa verdade, a pessoa é tão verdadeira
que pelo vídeo ela passa essa transparência. E eu espero que esse conteúdo também tenha ajudado vocês, porque realmente é uma história de superação. Há tanto tempo atrás, era uma pessoa que, o Thiago era uma pessoa que não tinha tanta relevância, não era conhecido, não tinha a condição que ele tem hoje, mas depois de 33 anos de idade, como ele mesmo disse, aprendeu muita coisa. Eu com 25, quero realmente alcançar os meus 33 também, olhando para trás e realmente entendendo que aos 25 eu já tinha esse pensamento, de realmente me conectar com as pessoas certas para alcançar o topo. E realmente não é ganância, não é usura, mas realmente é viver o melhor de Deus para poder com que a bondade do nosso coração seja tão grande que através das nossas condições psicológicas, condições materiais, financeiras, espirituais, a gente possa abençoar os outros, né? Até porque isso liga um ao outro, que é a linguagem do amor, realmente. Eu acredito muito nisso, que o mundo sem amor não é um mundo verdadeiro, é um mundo de mentira, é um mundo realmente sujo, mas um mundo com amor faz com que a engrenagem funcione direitinho, para que cada um cresça junto e não realmente deixe aquele sentimento ruim fluir, mas que todos nós possamos fazer pensando no próximo, realmente, pensando em fazer melhor para o próximo. Às vezes a gente pode se ver em uma situação e falar assim, cara, se eu tivesse tal condição, eu podia ajudar essa pessoa, eu podia abrir uma ONG, eu podia fazer um projeto social, alguma coisa do tipo, sei lá, cachorro na rua, pegar esses cachorros, cuidar, ou gente que está passando fome, de repente abrir uma empresa de cesta básica e poder ali alimentar aquelas pessoas e tudo mais. Mas a gente, com as nossas armas, as nossas ferramentas, a gente pode fazer isso de uma forma mais acessível a nós mesmos, né? Eu estive na casa de um amigo, ele está se recuperando de um acidente, e chegando nessa casa, a gente fez uma visita a ele se sentiu muito feliz, a família também. Então, dentro das minhas condições, eu fui e ajudei aquela família. Não falei nada a ninguém, simplesmente cheguei no meu amigo e falei, me manda a chave do Pix. Porque realmente a gente faz pelo próximo o que a gente realmente... a gente não pode ir onde o nosso braço não alcança. Se eu tivesse mais condições, eu poderia realmente ajudar mais. Mas eu acredito que no pouco nós somos fiel e no muito Deus vai nos colocar, gente. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se inscreve nesse canal aqui também. A gente vai falar muito mais sobre finanças. Eu não sou uma pessoa rica, eu não sou uma pessoa, um grande empresário. Eu moro em Itacaré, tenho um pequeno empreendimento. Sonho em ter minha casa própria. Sonho em conseguir a minha estabilidade financeira. Sei que vou precisar trabalhar muito, mas eu quero, através dessa trajetória, dessa caminhada, dessa estrada, que a gente cresça junto. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Se inscreve no canal e até a próxima, gente. Um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu!